analisei com calma e eu fui até fria nesse sentido. Eu acho que qualquer atleta novo, como tem o sonho de ir para os Estados Unidos e tem o foco na natação, fica forte mentalmente para isso, né. A gente vê muitos atletas aí com futuro, né, na natação americana e tem nadado muito bem lá. Eu acho que eu não seria incluída nessas pessoas, eu não sei, eu não fui pra ver, mas eu acho que não. Então eu preferi ficar e me dei, né, um tempo limite, né, me dei um prazo pra ficar com o meu técnico, que seria que se eu não melhorasse em 2023 todo, né, 2022 2022 inteiro, eu mudaria. Ah, Ou eu iria pra fora ou eu mudaria de técnico. E aí, aham, quando eu cheguei em 2022, eu voltei às minhas melhores marcas, mas não fiz nenhum tempo expressivo. Não melhorei tá. absurdamente, não tive uma evolução muito boa. Hum, Então, depois de 6 anos de trabalho, eu quis romper, eu quis trocar de técnico para um trabalho mais específico, um trabalho mais profissional, porque a maioria das pessoas da minha equipe era de categoria de base, eram mais novos que eu, então eu procurei o Fernando. E o Fernando treinava 2 raias do meu lado, né, trabalhava 2 raias da de onde eu treinava, e aí já tinha a Naná, já tinha o Brandon, já tinha a Ana Marcelo, o Alan, a Beatriz, a Maria Paula, a equipe dele estava enorme já. Aí eu falei assim: "Nossa, eu quero", tipo, eu sei que eu não sou do nível delas, a maioria das pessoas, dos atletas ali eram olímpicos, e eu era finalista de Troféu Brasil, na maioria das vezes finalista B. Aí eu falava: "Tá, não sei se ele iria me aceitar, mas não custa tentar". E aí foi quando eu cheguei pra ele e falei isso no final do ano, aí já tipo em novembro, dezembro, a maioria dos atletas estão fechando o contrato, nessa época eu ainda estava procurando com quem uhum, treinar, e aí eu cheguei pra ele e falei: "Oi, tudo bem? Bom dia. Eu queria conversar com você, no particular, sobre treinamento de 2023 para 2024. E eu gostaria de saber se você me aceitaria e tal". E aí ele virou pra mim e falou assim: "Eu não tenho esse tempo pra uma reunião, assim. Eu tenho 3 aham, minutos que eu vou entrar em outra reunião. Me fala seus objetivos pra 2023, o que que você quer alcançar, o que que você almeja alcançar comigo, com o meu trabalho, nesse tempo". Aí eu falei: "Eu queria Pan-Americana, queria ser convocada para o Pan-Americano e pegar a Olimpíada pelo revezamento". Aí ele falou: "Ah, então tá bom, eu tenho uma reunião em final de dezembro e vou conversar com você, com os meus superiores, se eles aceitarem você entra pra treinar comigo". Aí eu falei: hum. "Tá bom". E aí passava e eu tinha que dar resposta para o meu clube, para os outros técnicos que tinham conversado comigo, que eu estava em negociação, e nada do Fernando, uma resposta do Fernando, nada, nada, nada. Falei: "Juro, eu tenho que fechar tudo isso logo, senão vão desistir de mim e eu vou ficar sem clube". Eu Uhum. enrolava o máximo que eu podia, e do nada, foi muito do nada, eu fui viajar de férias, e um dia ele simplesmente, tipo, não me falou que tinha sido aceito, não me falou nada, ele só me colocou no grupo e falou assim: falou no grupo pra todo mundo: "Treine dia 13 de janeiro". É isso, acabou. Aí eu Nossa. olhei assim, eu estava com meu pai na hora, eu olhei para o meu pai e falei assim: "Pai, eu acho que eu entrei na equipe, eu não sei ao certo, mas eu tô no grupo e ele não me mandou mensagem nenhuma". E eu cheguei pra treinar no primeiro dia de no primeiro dia de treino, e foi um desafio até o Troféu Brasil pra mim, foi uma coisa muito doida, muito doida, muito doida. Eu lutava pra pegar intervalo, eu só sobrevivia nos treinamentos no começo. E ele é uma pessoa muito direta, ainda mais comigo, assim, eu acho que eu dei essa liberdade pra ele, dessa parte sincera, sem rodear nada, sem precisar de uma história pra ele me explicar as coisas, então quando ele via que eu começava a morrer muito, começava a ter muito mais dificuldade do que eu já estava tendo, ele virava e falava assim: "Só sobrevive, essa parte é só pra sobreviver, não se No cobra o tempo inteiro, você precisa sobreviver, se você sobreviver você vai nadar bem". E quando começou a ficar cada vez mais competitivo e eu tinha que entender que as atletas que estavam treinando comigo eram além de minhas amigas, eram minhas adversárias.
Uhum. E eu não tinha tanto isso em mente, porque eu nunca tinha vivido aquilo, né. Então, quando chegava um treino que para elas parecia que era fácil e para mim muito difícil, ele virou para mim e falou que aquilo ali era uma selva, que eu tinha que aprender a viver entre leões, que eu precisava, ser competitiva, que eu não podia ser tipo uma caça, assim, pra no geral, que eu precisava lutar por um espaço, precisava conquistar o meu lugar. E pela Quando a gente pensa assim, né, que a gente tem que viver entre os leões, acho que vai ser, tipo, uma competição absurda entre as meninas e que a gente vai brigar, mas não era desse jeito, era uma competição absurda durante o treino, mas elas me ajudaram muito a conquistar meu espaço dentro da equipe. A própria Ana Marcela, que nem treinava comigo na maioria das vezes, ela eu achava muito difícil a maioria das séries, eu falava assim: "Fernanda, eu não faço isso". Aí a Ana Marcela virava assim: "Não, mas você vai fazer sim, então vai". Aí já saiu, vai. Aí eu: Não, calma, não, vai, já foi". Aí eu tinha que ir, e era, tipo, muito absurdo. E aí só que depois disso eu me adaptei, e eu comecei a entender os treinamentos muito bem e tudo começou a encaixar e do nada um 4-6 assim, tipo, do nada. E ele o Fê nem estava no Troféu Brasil no dia. Eu só liguei pra ele e falei assim: "Fê, eu só fiz exatamente o que você pediu, eu consegui aplicar exatamente o que você pediu, e esse tempo saiu", tipo, eu não sei explicar, eu não sei o que aconteceu, mas, tipo, eu sei o que aconteceu ao mesmo tempo, sabe. É muito louco, foi muito doido, eu acho que foi a competição, assim, mais surpresa que eu tive. Nossa. E aí exato. E aí depois eu E, e, tive muitas primeiras vezes. Mafê, antes desse resultado no Troféu Brasil de 4-6, você falou, né, que antes de você treinar com o Pocente, você olhava para as meninas, meu Deus, elas pegaram a Olimpíada e tudo mais. E eu mal peguei a final A e tal. O que que te distanciava delas? Era quantidade de treino mesmo? Você teve detalhes técnicos que foram muito aprimorados também? Conta um pouquinho para a gente saber essa distância que você conseguiu suprir entre você e as meninas. Acho que tecnicamente eu melhorei muito, o Fernando mudou muito. Não, Hum, muito meu nado. Eu já era uma atleta que tem uma técnica muito boa, meu antigo técnico trabalhava muito isso, priorizava muito isso, então acho que facilitou muito o meu processo, de treinamento com o Fernando, mas eu melhorei muito tecnicamente e estrategicamente, principalmente. E o Fernando, ele tem um método de treino de explicar cada parte do treinamento, cada objetivo do treino, então fica mais fácil de você aplicar, que mesmo que a gente esteja com volume muito alto de treino, pesado, né, na base muito forte, assim, a gente muito cansada, a gente consegue fazer um treino de qualidade, porque os treinos são divididos na semana muito bem, então a gente consegue desenvolver treinos muito bons. E quando você treina com pessoas muito competitivas, você tem que estar bem o tempo inteiro. O medo é não estar bem no treino. Eu acho que eu chegava em casa e falei: "Não, eu preciso descansar, porque à tarde tem esse tal treino e esse tal atleta é muito, muito bom nesse treino, eu não posso estar mal". Eu hum, tinha mais medo de estar mal no treino do que na competição, eu acho que ficava mais nervosa para um treino a 3 de traje do que a própria seletiva, um treino muito forte, eu acho que a equipe fez toda a diferença na minha evolução. Eu sinto falta, por mais que eu tenha a Beatriz e a Naná, eu sinto falta de uma equipe grande, assim, mas elas me ajudam muito ainda. Acho que tudo que todo treinamento que a gente precisa, toda a competitividade ainda existe, mas é algo que, fez muita diferença para mim. hum. Que legal, Mafê. E agora eu queria que você continuasse. Você falou Troféu Brasil, você fez 4-6. A partir dali você já pensou, pô, vou pro Mundial e é isso, vou disputar a final e vou estar entre as melhores. Na sua cabeça já estava entre as melhores ali, pronto. E conta pra gente. Depois da seletiva, a gente foi pra altitude. Aí seria a minha primeira altitude. E aí todo mundo estava me preparando psicologicamente para uma altitude.
A minha psicóloga, o Fernando, as meninas, estava todo mundo: "Olha, é muito difícil, a falta de ar, isso aqui você precisa controlar, os treinamentos não é igual aqui embaixo, você precisa tomar muito cuidado e tal". Então, eu já estava apavorada, antes de ir eu já estava tipo: "Meu Deus, eu não vou aguentar", e ferrou. Eu já estava nesse sentido. Só que elas falavam: "Não, lá é horrível, mas o pós é incrível. Você vai se sentir outra atleta, você vai sentir como se todo o ar do mundo estivesse dentro de você". Eu falei: "Perfeito". É igual quando eu entrei na Fernanda, porque eu sobreviver. E quando nós chegamos lá, realmente é uma coisa bizarra, é uma coisa que eu tive muita dificuldade de adaptação, e foi a gente fez um período de base lá, então os volumes na altitude estavam altos. Eu acho que eu falo muito isso para o Fernando, né, que foi uma das minhas piores altitudes que eu já fiz. Nossa. Depois de eu ter feito mais 3 altitudes depois daquela 2 altitudes depois daquela, eu tirei a conclusão que aquela pra mim foi a pior, porque as outras 2 a gente fez o específico, né, eu fiz tanto pra Doha como pra Olimpíada. Eu desci direta, né, pra competir, e já de Fukuoka eu passei 2 semanas, antes da competição treinando já a nível do mar. Exato. Aí, nossa, pra mim foi terrível, porque a gente estava num volume muito alto, então rodar em altitude pra mim não rola. Eu sobrevivi, mas foi muito difícil. Aí chegando em Fukuoka, eu tive outro choque de de realidade, de nível de atletas, né. Foi uma competição impressionante, um choque muito grande, e eu acho que eu não tive os piores resultados, eu acho que foi um resultado bom, vendo de fora hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, mas toda vez que eu caía na água e eu não dava o meu melhor tempo, eu saía frustrada da piscina. Então, eu fui uma atleta impaciente, Fukuoka, eu acho que eu não fui compreensiva comigo mesma, eu fui muito dura, e hoje eu enxergo isso, mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu não me arrependo, porque me fez querer treinar cada vez mais para alcançar o meu objetivo, né. Então, eu saí de lá não aceitando não de ter entrado numa final, porque toda vez que eu nadava, eu não pegava uma final, eu não peguei uma semifinal, e todos os meus tempos eram uma semifinal, eram uma final. Então eu podia ser uma estreante finalista de mundial, e não foi o que aconteceu. Então eu cheguei para o Fernando e falei: "A gente vai voltar, nós vamos voltar para o Brasil, a gente vai sentar para conversar", porque ele sempre reuniões individualizadas depois de uma competição importante. Então, eu falei isso para ele: "Vamos analisar tudo que a gente fez até aqui". Na verdade foi ele que falou isso para mim, né. "E vamos fazer um planejamento, vamos sentar para conversar para que isso nunca mais aconteça. Eu quero poder não talvez não nadar para o melhor, eu quero chegar a ser um nível de atleta de que de manhã talvez eu não nade para o meu melhor e mesmo assim pegar uma final. Ou poder nadar para o meu melhor todas as vezes que eu estiver aqui fora. Eu quero poder ser um tipo de atleta que vai para uma competição nacional e não precisa de um 100% de polimento, porque talvez isso possa, quebrar o planejamento para uma competição importante. Eu quero estar sempre preparada para nadar bem nacionais, eu acho isso muito importante, eu acho que estar sempre em alto nível é importante para a carreira e para o mental, mas eu poder escolher onde eu posso descansar mais, onde eu posso mexer no meu planejamento, é muito importante. Você precisa estar num nível muito fora da curva ou um pouco acima dos demais para poder fazer isso, e eu quero poder ser esse nível de atleta. Eu acho que eu tô no caminho, eu acho que ainda não tive 100% desse objetivo, mas eu tô trabalhando para isso, tenho feito tudo o possível para ser esse tipo de atleta e poder Ter essa sobra, não né? Ter uma sobra exato, praticamente. exato. Poder mexer no planejamento sem medo, né, de não co de poder competir, ok, 7 de 10 e não ficar fora de um mundial, não ficar fora de uma Olimpíada, eu acho isso muito importante. Legal, Fê. Interessante esse processo. Eu queria que você, agora que você falou um pouco de Fukuoka, dessas frustrações que você teve, em Doha, antes da Olimpíada, antes da seletiva olímpica, ano passado,
nadou pra caramba, bateu o recorde sul-americano, foi finalista do Mundial, batendo o recorde sul-americano na final também, nos 200, com 56, nadou pra caramba. Queria que você contasse o que fez a Mafê, assim, virar essa chavinha na sua cabeça de chegar no Mundial, nadar pra caramba. Foi a pessoa que melhor nadou no Mundial, praticamente. E conta pra gente sobre isso. E depois já engata com a seletiva olímpica. Se você descansou muito, se você deu aquela segurada. Porque você pegou o índice da Olimpíada no Mundial já também, né? Mas conta Sim. pra gente um pouquinho. Depois que a CBDA, lançou a uma carta falando que a gente poderia ter uma salvaguarda para a seletiva, eu meio que entrei, não em pânico, mas eu fiquei tipo: "Nossa, eu vou ter que repetir meu tempo". E eu falei assim em voz alta, eu tive esse pensamento em voz alta. E o Fernando virou pra mim e falou assim: "Mas não estava nos seus planos repetir ou melhorar o seu tempo? Tipo, não tô te entendendo". Eu falei assim: "Tô, mas isso assusta um pouco, né, você ter que fazer o índice olímpico várias vezes, né, é uma coisa que estava meio no era muito novo pra mim". Então eu repeti isso no Pan-Americano em 2023, aí eu pude respirar, eu consegui entender que quando você faz o planejamento certo, acho que as coisas dão certo, acho que quando você dá o seu melhor, as coisas dão super certo. E quando eu classifiquei pra Doha, o Fernando virou e as meninas viraram pra mim e falaram assim: "Agora você vai fazer altitude de verdade".